Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo a gente vai continuar a leitura da Bíblia. Estamos no 4 da primeira carta de Coríntios e é isso, loucos por causa de Cristo. Que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que cada um se mostre fiel. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por alguma instância humana. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que minha consciência não me causa de nada, mas isso não quer dizer que eu deva ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor, portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele trará a luz e o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o devido louvor. Estas coisas, irmãos, expliquei em figuras a respeito de mim e Apolo, para vosso proveito, para que de nós aprendais a regra. Nada além do que está escrito, e não fiqueis cada qual torcendo por um contra o outro. Pois quem é que te faz diferente? Que tens que não tenhas recebido? Mas se recebestes tudo o que tens, por que então te glorias como se não o tivesses recebido? Vós já estáis saciados, já vos enriquecestes. Sem nós já começastes a reinar. Oxalá estivesseis mesmo reinando, para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou a nós apóstolos, em último lugar, como pessoas condenadas à morte, tornando-nos um espetáculo para o mundo, aos anjos e à humanidade. Nós somos loucos por causa de Cristo. Vós, porém, sensatos em Cristo, nós somos fracos, vós fortes. Vós sois tratados com honra, nós com desprezo. Até a presente hora padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofetados e vivemos errantes, esgotando-nos no trabalho manual. Somos injuriados e abençoamos, somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e exortamos, tornando-nos como que lixo do mundo, a escória universal até o presente. Pai e modelo a ser imitado. Isto vos escrevo, não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos exortar como a filhos queridos. De fato, mesmo que tenhais milhares de educadores em Cristo, não tendes muitos pais, pois pois fui eu que
pelo anúncio do Evangelho vos gerei no Cristo Jesus. Portanto, eu vos peço, sede meus imitadores. É justamente por isso que vos enviei Timóteo. Ele, filho meu querido e fiel no Senhor, vos recordará minhas normas de vida em Cristo, tais quais eu tenho ensinado por toda parte em cada igreja. Imaginando que eu não voltaria a vós, alguns se encheram de presunção. Ora, se Deus quiser, irei em breve estar convosco, e então tomarei conhecimento não das palavras desses presunçosos, mas do que efetivamente o fazem. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em força ativa. Que preferes? Que eu vá até vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? E assim se encerra o capítulo 4 da primeira carta a Coríntios. E aqui a gente tem uma mensagem aparentemente de alguém que fez parte de um encontro, mas é um encontro com o que há de a gente chama de Cristo, mas é um encontro com a revelação de crer em um Criador, sobre a condução do amor em relação ao estabelecimento normativo de operar ao encontro de outro ser que tem potencial de encontrar esse mesmo amor, e aí isso se torna agradável quando dois se unem para encontrarem com Deus, né, com Cristo, ou exercerem até mesmo o aprendimento, né, a convicção. Isso é tão belo na natureza, porque isso é amor, né? Quando a gente recebe convictualmente essa força do Criador, algo no verbo que está ligado ao exercício de ser parte da criação se libera em nós e nós voltamos à vida. Nesse instante, nós estamos cheios de surpresas, entendimentos, valores, afinações para nos conectarmos novamente com aquilo que o Criador deixou para nós em uma missão de nos mantermos, né, à medida em que fôssemos aprendendo essa arte de sobreviver. E sobreviver cada vez mais se torna convicto dentro do trabalho cristão. Embora muitos viventes, como diz a palavra, né, eles presunçosos, né? Eles foram presunçosos no Cristo. Né? Eles começaram a presumir coisas por enaltecimento de razões humanas, razões não cristãs, razões que são
que não são, é, que não estão para a fé dentro dessa conquista de estabelecimento em Cristo a partir do homem. E aí, com essa falha da obediência a Cristo, as pessoas, né, presunçosas começaram a negar a Cristo no sentido de negar aos irmãos o valor sagrado. Então, aquilo que era para ser sagrado passou a ser um dever, passou a ser um só se fizer mais do que eu, só se provar. E aí essa capitalização dos processos fez com que muitos conhecimentos antes desacordados, antes não condicionados, fossem dados a uma vertente de atenção à condenação do homem que se tornou presunçoso. E não é preguiçoso, é presunçoso. Pois o homem que fez a presunção, que desgenerou o mundo a partir da presunção, colocou o mundo em uma prisão de argumentos contrários a Cristo, mas que de forma humana criam-se caminhos para argumentar em função do presunçoso, né? E aí a gente passa a negar a Cristo no irmão e condená-lo a uma relação de mundo que só se ele atender-nos será salvo. Só se ele estudar e trabalhar, ele será salvo. Só se for digno, só se a família dele precisar, só se aquilo e aquilo, aquilo. Então essa associação, só se isso, só se aquilo, fez com que nós ficássemos viciados nessa associação a tal ponto de criar um universo de associações que não é de Jesus, não é de Cristo. É uma sintetização do desejo do presunçoso. E esse é o famoso Satanás, sente mais, né? Satanás, o acusador, ele, ao usar a dor, né, ele diz ao mundo, né, que um é mais preguiçoso que o outro, que um merece mais que o outro, que ele é mais inteligente que o outro, que isso é mais certo do que isso, e não é dever de ninguém dizer isso a não ser Deus. E olha só o que ele diz: quem me julga é o Senhor, portanto não me irás julgar antes do tempo, aguardai que o Senhor venha. E Cristo, ele sim é o julgador, e tem coisas que a gente faz que para os presunçosos, para o mundo, tem um valor, mas para Cristo tem outro. E às vezes, quando a gente é julgado pelo mundo, a gente recebe um valor e às vezes até mesmo dói chicotadas de sangue, né? Dói vontade de morrer, né? Vontade de abandonar tudo. Mas quando Deus nos julga verdadeiramente, né, na nossa, aí a gente consegue, né, ter a convicção de que estamos em Cristo verdadeiramente, né? A fé ela se faz exata, né? Precisa. Ela se faz mais precisa do que a, as presunções que os seres humanos precisam, né? Então, o ser humano ele se faz preciso, presunçoso,
potencial de dependência de alguma coisa, mas somente a Cristo, a Deus, sabe o que é realmente preciso para nos salvar. E é Ele que deve nos julgar. É isso que a palavra diz, capítulo 4 de 1ª Carta a Coríntios. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!